A gente começa a edição de hoje indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Amanhã é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e ele conversa ao vivo com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre as medidas que o Brasil vem adotando para enfrentar esse tipo de atividade ilegal aqui no país. Então vamos acompanhar. De crianças de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Para falar desse assunto, recebemos hoje aqui no estúdio da Voz o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Boa noite, bem-vindo ao programa, secretário. Boa noite, muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Secretário, a data celebrada neste sábado é mundial, certamente para colocar luz sobre esse tema tão sensível que é o trabalho infantil. Aqui no Brasil, como esse tema é tratado? O que caracteriza a situação de trabalho infantil no país? O Brasil é signatário das grandes convenções, dos acordos internacionais da ONU e também a convenção da OIT que disciplina essa matéria. Então, no nosso país, o trabalho infantil ele é proibido para pessoas menores com menos de 16 anos, a não ser a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Ou seja, de 14 a 16 é possível na condição de aprendiz e acima dos 16 anos. Mesmo entre 16 e 18 anos, existem algumas restrições para o trabalho do adolescente. Ele não pode trabalhar em condição insalubre, trabalho noturno, perigoso. Tudo isso vem atender a doutrina da proteção integral, que está na nossa Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, como forma de proteção da infância. Então, o Brasil tem, sim, uma das melhores legislações do mundo no que diz respeito ao trabalho, à proteção contra a exploração do trabalho infantil. Agora, secretário, segundo o IBGE, 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2019, como a gente já mencionou aqui. Qual o perfil desses trabalhadores, dessas crianças e adolescentes? Mais ou menos 65% deles são meninos negros, que estão trabalhando nos mais diversos ambientes. Quando a gente vai pensar no trabalho doméstico, que é diferente de afazeres domésticos, deixando isso muito bem claro, o trabalho doméstico é você trabalhar fora da sua família, numa situação de exploração, é a criança que vai cuidar de uma outra criança ou vai cuidar de um idoso, aí muda um pouco, aí mais de 90% são meninas, e adolescentes. E 45% de todas essas ocupações são em trabalhos considerados perigosos, o que chama muito a nossa atenção dentro da lista TIP. A lista TIP é o trabalho infantil perigoso, Ou seja, colocando em risco a saúde, o desenvolvimento e a segurança dessas crianças e adolescentes. Secretário, na comparação com anos anteriores, essa realidade no Brasil vem melhorando? Ainda tem muito que avançar? Historicamente, o trabalho infantil vem diminuindo no mundo todo, graças a todo esse trabalho de conscientização, de normatização, de regulamentarização. No Brasil, isso também vem diminuindo e a gente tem fortalecido o sistema de garantia de direitos para que essa diminuição permaneça, que ela seja consistente. Então, por exemplo, em 2016 tinha 2.100.000. Em 2019 já tinha caído para 1.800.000 mais ou menos. Um dado interessante também que a gente ainda está pesquisando e tentando entender é que, contrariamente a todas as previsões que diziam que na pandemia aumentaria a exploração do trabalho infantil, no Brasil, pelo menos no que diz respeito às denúncias, na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, esse número caiu em 2020. Se você pega a série histórica entre 2012 e 2018, a gente tinha uma média aí de 6.500 denúncias por ano de exploração do trabalho infantil na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no Disque 100. Em 2020, esse número caiu para 2.300, uma redução de mais de 60%. Nós estamos ainda estudando o nexo causal disso, mas possivelmente esteja relacionado ao auxílio emergencial do governo, que deu para as famílias manterem as suas crianças em casa sem ter que utilizar-se da exploração do seu trabalho para aumento da renda. Secretário, há algumas décadas era comum a gente ver crianças fazendo trabalhos domésticos, até em casas de família, por exemplo, ou até trabalhando em carvoarias e outras atividades perigosas, Quais são as piores formas de trabalho infantil hoje no Brasil e também as mais comuns? Pois é, a gente tem aí 93 tipos de trabalho tipificadas no nosso decreto
na famosa lista TIP, né? Que são o trabalho infantil perigoso. Então, a gente tem a exploração sexual, que nos preocupa muito, é uma das piores formas. A gente tem crianças trabalhando em bares, em restaurantes, em motéis, né? E tem também carvoarias. E temos o trabalho infantil doméstico, que é até importante esclarecer para todos aqueles que nos ouvem, que é considerado também uma das piores formas de exploração do trabalho infantil, mas não tem nada a ver com os afazeres domésticos no âmbito da família. Existe essa confusão. Não, criança tem que trabalhar? Não. Uma coisa é ela ter afazeres domésticos no âmbito da família que vão contribuir ali para que a família seja uma família funcional e que não vão atrapalhar o desempenho escolar dessa criança, por exemplo. Outra coisa é a exploração do trabalho doméstico, que muitas vezes inclusive, trabalho análogo à escravidão, que é pegar um adolescente, uma criança, fora do ambiente da sua família, para fazer trabalhos domésticos para outras famílias, ou cuidar de um idoso, ou cuidar de outras crianças. Então, é muito diferente. Então, eu diria que hoje no Brasil, o que preocupa muito é o trabalho infantil doméstico e a exploração sexual de adolescentes. E tem havido uma mudança de comportamento da população em relação ao trabalho infantil? Qual a importância de leis, campanhas de conscientização nesse sentido? A gente acredita que sim, que as novas gerações estão compreendendo mais que infância, pessoal, criança é para estudar, para brincar e para ser protegida. O mundo do trabalho é um mundo do desempenho, é um mundo dos resultados, ele é um mundo adulto. Nós temos estudos que mostram que quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, menor vai ser a renda dessa pessoa ao longo de toda a sua vida. As famílias precisam entender isso. Ainda existem alguns mitos, né? De que o trabalho infantil é bom para o desempenho moral da criança, né? Não, é uma infância sadia que vai ser bom para a vida moral dessa criança, para a disciplina dessa criança no futuro. A criança não tem que estar submetida a normas estritas, né? E as normas de desempenho do mundo do trabalho. Então, para isso, nós ampliamos os canais de denúncia. Trabalho infantil, exploração do trabalho infantil deve ser denunciado no Disque 100, na Ouvidoria Nacional, ou para os outros atores aí do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Secretário, o Brasil assumiu o compromisso na ONU de erradicar o trabalho infantil até 2025. O governo federal está caminhando para cumprir essa meta? A gente está caminhando, está trabalhando arduamente para isso, com uma série de ações. A gente talvez não consiga cumprir em 2025, né? Mas a gente vai continuar perseguindo esse alvo. Nós temos vários projetos no âmbito do Ministério da Cidadania, por exemplo, Criança Feliz, o Bolsa Família, o BPC, o próprio Auxílio Emergencial. No âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, criamos a Escola Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Inclusive, quero aproveitar para divulgar. Os nossos cursos são livres, gratuitos, totalmente online, para quem quiser fazer no Brasil inteiro, cursos que tratam da defesa de direitos da criança e adolescente. Inclusive, abriremos segunda-feira 300 vagas de especialização gratuitas, certificadas pela Universidade de Brasília, imperdível, né? Então a gente está disseminando esses conteúdos no Brasil afora. Criamos também um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal, o projeto Mapear, que mapeia os pontos de exploração sexual nas rodovias federais brasileiras. Existem 470 pontos críticos hoje no Brasil, principalmente em postos de gasolina em áreas urbanas. Enfim, uma série de ações que visam erradicar esse problema da nossa sociedade. E, secretário, a que sanções ou penas alguém que explore o trabalho infantil ilegalmente pode sofrer? Considerando que o trabalho infantil é considerado ilegal, né, quem comete esse tipo de delito é passível de processos judiciais e punições legais. E temos uma discussão jurídica de que isso não é considerado crime ainda no Código Civil, a não ser quando é, de fato, exploração sexual, né, que pode levar 4 a 10 anos de prisão, e maus tratos. Mas certamente aí nós temos setores que fazem esse tipo de fiscalização. Temos o pessoal da Inspeção do Trabalho, o Ministério da Economia, o próprio Ministério Público do Trabalho, e certamente as pessoas sofrem sanções legais, aqueles que fazem esse tipo de violação de direito. Secretário, uma criança que entra no mundo do trabalho de forma equivocada, ela pode correr riscos físicos ou psicológicos? Sem dúvida. Como eu falei, uma criança, ela não é um pequeno adulto. Ela é uma criança. Então, ela não tem ainda o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, cognitivo
para entrar no mundo do trabalho. Por isso ela acaba sendo explorada porque é uma mão de obra mais barata, né? A criança ela tem que brincar, ela tem que estudar e ela tem que ser protegida. A prova disso é que uma criança sofre 6 vezes mais acidentes de trabalho do que um adulto, porque ela não tem justamente o desenvolvimento apropriado para isso, né? Então, tem uma série de sequelas que a exploração do trabalho traz, né, para a vida das crianças e adolescentes, porque elas não estão prontas para esse mundo, o mundo do desempenho e dos resultados financeiros. Então, só para finalizar, o que o senhor teria a dizer para os pais e para a sociedade em geral sobre essa conscientização? Cada um tem o seu papel nesse combate ao trabalho infantil, né? Exatamente. Vamos proteger as nossas crianças e adolescentes, vamos semear na infância educação para que elas tenham um futuro melhor, que elas estejam na escola. Quem tem o dever de prover financeiramente para a família são os adultos daquele arranjo familiar, e aos atores do que a gente chama SGD, né? Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, por exemplo, professores. Se uma criança sai da escola, tem uma evasão escolar, ela fica 3, 5 dias sem aparecer na escola, o Conselho Tutelar já tem que ser notificado. Vamos atrás dessa criança, porque ela pode estar sendo vítima de exploração do trabalho infantil e o futuro dela certamente vai ser prejudicado. E qualquer sinal de exploração do trabalho infantil, não hesite, disque 100.